My beloved brothers and sisters, Meus amados irmãos e irmãs, sinto-me grato por dirigir-lhes a palavra nesta tarde no transcorrer desta inspiradora conferência geral. Ao abordar um tópico que considero extremamente sagrado, quero primeiro reconhecer com gratidão a devoção de tantos cristãos ao longo das eras, inclusive meus antepassados protestantes, franceses e católicos irlandeses. Devido à sua fé e adoração a Deus, muitos deles sacrificaram cargos, posses e até a vida em defesa de Deus e de sua fé. Como santos dos últimos dias e como cristãos, também temos uma forte e profunda fé em Deus, o Pai Eterno, e em seu Filho Jesus Cristo. A devoção a Deus sempre é um assunto sagrado e pessoal entre cada um de nós e nosso Criador. Nossa jornada para a vida eterna nada mais é do que uma jornada para compreendermos quem é Deus e para voltarmos a viver com Ele. O Salvador orou a seu Pai dizendo: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste." Mesmo à luz dessa declaração feita pelo próprio Salvador, a visão prevalecente da natureza do Pai e do Filho ao longo de muitos séculos e em meio a grande parte da humanidade claramente não condiz com os ensinamentos das Santas Escrituras. Respeitosamente declaramos que no cerne do Evangelho de Jesus Cristo e de seu poder para salvar está uma compreensão correta do Pai e do Filho. A importância desse princípio extremamente fundamental do Evangelho de Jesus Cristo é confirmada pela primeira visão do profeta Joseph Smith em 1820. O profeta escreveu: "Vi dois personagens cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome e disse, apontando para o outro: Este é meu filho amado, ouve-o." O que o menino Joseph vivenciou, seguindo-se muitas outras visões e revelações, revela que Deus realmente existe, que o Pai e seu Filho Jesus Cristo são dois seres separados e distintos, que o homem foi criado à imagem de Deus, que nosso Pai Celestial é literalmente o Pai de Jesus Cristo, que Deus continua a revelar-se ao homem, que Deus está sempre perto e que se interessa por nós, e que Ele responde a nossas orações. Embora semelhantes visitas do Pai e do Filho sejam relativamente raras nas Santas Escrituras, algo extraordinário na primeira visão é que ela concorda muito bem com os outros acontecimentos registrados nas Escrituras Sagradas. No Novo Testamento, por exemplo, lemos o testemunho final de Estevão em seu martírio. "Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus." Em sua grandiosa visão na ilha de Patmos, o apóstolo João viu o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e também o Cordeiro de Deus, que nos redimiu com o seu sangue. No livro de Mórmon, a doutrina do Pai e do Filho presta um majestoso testemunho aliado ao da Bíblia Sagrada. O livro de Mórmon registra a visita de nosso Salvador aos nefitas, na qual a voz do Pai, na presença de cerca de 2.500 nefitas, apresenta o Cristo ressuscitado. "Eis aqui meu Filho amado, em quem me comprazo e em quem glorifiquei meu nome."
ouvi-o. Nos 4 evangelhos, o próprio Cristo faz referência ao Pai Celestial 160 vezes, ao passo que durante seu breve ministério de 3 dias entre os nefitas, conforme registrado no livro de Mórmon, ele menciona seu Pai 122 vezes. Em Mateus, por exemplo, o Senhor declara: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Em João, ele testifica: o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. E em Lucas, ele exclama: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Toda vez que nosso Senhor Jesus Cristo se refere a seu Pai Celestial, ele o faz com a mais profunda reverência e submissão. Ao dizer isso, espero que não haja um mal-entendido. Jesus Cristo é o grande Jeová, o Deus de Israel, o Messias prometido, e devido à sua infinita expiação, ele é nosso Salvador e o Redentor do mundo. O apóstolo Paulo declarou a respeito dele: depois virá o fim, quando Cristo tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando Cristo houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Na véspera da expiação do Salvador, ao proferir sua grande oração intercessória ao Pai, ele orou: e não rogo somente por estes, em outras palavras, seus apóstolos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. O Pai e o Filho são seres distintamente separados, mas são perfeitamente unidos e unos em poder e propósito. Sua união não está reservada apenas para eles. Em vez disso, eles desejam essa mesma união a todos os que, com devoção, seguem e cumprem seus mandamentos. De que modo aquele que sinceramente busca a Deus pode conhecer o Pai e o Filho? Nosso Salvador prometeu: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas. No livro de Mórmon, Nefi, ao falar da doutrina de Cristo, declarou que o Espírito Santo dá testemunho do Pai e do Filho. É verdade que o poder ou a influência do Espírito Santo pode ser sentido ocasionalmente, de acordo com a vontade do Senhor, por qualquer pessoa, seja qual for a sua religião. Mas a plena medida, ou o dom do Espírito Santo, somente vem depois que a pessoa recebe, com um coração quebrantado e um espírito contrito, a ordenança do batismo e a do dom do Espírito Santo, pela imposição de mãos. Essas e outras ordenanças sagradas somente podem ser realizadas sob a direção e o poder do sacerdócio de Deus. Acerca disso, foi-nos ensinado o seguinte: e esse sacerdócio maior administra o Evangelho e contém a chave dos mistérios do reino, sim, a chave do conhecimento de Deus. Portanto, em suas ordenanças, manifesta-se o poder da divindade. Sendo compreendida em sua verdadeira luz, a doutrina do Pai e do Filho é a doutrina da família eterna. Todo ser humano
existiu anteriormente como filho espiritual de pais celestes, sendo Cristo o primogênito do Pai nessa família celeste. O mesmo se dá com todos nós. Somos todos filhos de nosso Pai Celestial. O presidente Ezra Taft Benson, com profético entendimento, disse: nada vai nos surpreender mais quando passarmos para o outro lado do véu do que nos dar conta de que conhecemos nosso Pai Celestial e ver como seu rosto nos é familiar. Aprendi que não é possível transmitir em linguagem humana aquilo que nos é revelado apenas pelo Espírito Santo e o poder de Deus. É nesse espírito que presto meu testemunho da realidade, da acessibilidade e da bondade de nosso Pai eterno e de seu Santo Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.